Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9, diz o seguinte: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nas batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômios capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9. Nós estamos na campanha de 40 dias de jejum em favor da família. Tá? Então você que não é da igreja, você que é nosso visitante, convidado hoje, se você quiser participar também desse jejum, você pode iniciar. Se você não iniciou ainda o jejum, você pode iniciar agora, a partir de segunda, a partir de quando você quiser. Mas é muito importante que você esteja orando pela sua família, jejuando pela sua família, não apenas pela sua, mas pelas famílias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, pelas famílias que não conhecem o Senhor e que conhecem o Senhor, porque família é um projeto de Deus para a sociedade. Família é o reflexo da intimidade que nós temos com Deus. E é por isso que o mundo tenta bombardear tanto a família, e alguns princípios, algumas igrejas, até de maneira errada, combatem isso, ofendendo mais e gerando mais ira e mais preconceito e mais dificuldade. Mas família é algo que está no coração de Deus, família é algo que está no coração da igreja, família é algo que nós fazemos parte, nós somos a família de Deus. Então aqui é a sua família, e se Deus não gostasse de família, Ele não falaria tanto sobre isso, Ele não teria sido uma das primeiras coisas que Ele criou, Então hoje, o tema, na verdade, nós vamos falar um pouco sobre a educação de filhos, de como você criar o seu filho. Quem aqui são pais? Pais de verdade, sim, eu sou pai, já levanta a mão assim, é isso aí. Quem é pai de mulher bonita? Eu. E de menino feio? Tem uns guri feios, Isso aí. Mas nós vamos estudar não apenas sobre isso, sobre como você ser um pai, mas nós vamos estudar também um pouco sobre como você ser uma referência para essa geração, um diferencial, alguém que faz a diferença. Por quê? Porque, como eu disse, a família está distorcida. A família, os padrões de família, eles já não existem mais, eles não são mais tão claros, e nós até na igreja não temos vivido aquilo que é o projeto de Deus, e nós vemos os casais, as famílias da igreja, todas bagunçadas, misturadas com um pouco de mundo, um pouco de igreja, e falando, mas não vivendo. Então todos nós, todos vocês que estão aqui, precisam aprender sobre isso. Essa semana, e hoje eu dei uma olhada um pouco mais, eu estava vendo uma entrevista com um professor e filósofo, ele chama Mário Sérgio Cortella. Eu não sei se alguém já ouviu falar, ele é muito famoso, tem uma barbona assim e tal, e ele eu gosto muito de ouvir as palestras dele. Eu sempre ouço assim, alguma coisa que ele faz, algumas reflexões sobre a sociedade. E ele falou nessa entrevista que eu vi, que essa geração, a geração Y, as pessoas que têm de 30 anos para menos, é uma geração que não tem referenciais. É uma geração sem referência. É uma geração que foi criada na escolinha, que foi criada na creche, que os pais tiveram que trabalhar muito para conseguir sustentar, e acabaram terceirizando a educação dessa nossa geração. E eu ouvindo essa entrevista eu fiquei um pouco triste, porque ele falou aquilo que nós vemos de verdade, pessoas que foram criadas por terceiros, por quartos, mas não tiveram a presença ali do seu pai, da sua mãe, ou dos seus avós, dos seus referenciais na sua vida e na sua criação. E essas pessoas sou eu, é você, é a pessoa que está do seu lado, é o seu amigo da célula, é a pessoa que está lá, que trabalha com você, está na escola com você, está na faculdade com você. São pessoas que estão procurando uma referência. E elas procuram, elas olham assim, quem que eu vou imitar? Onde que eu vou me espelhar? Porque os princípios estão distorcidos. E aí, o que acontece? Aí vem a cultura mundana mesmo, e ela vem tentando influenciar, e destruir, e distorcer. Por quê? Porque o pai e a mãe
não deixaram os princípios, porque o pai e a mãe não ensinaram os princípios, porque a igreja não foi tão ativa quanto deveria numa época, né, e acabou também afastando aquelas pessoas que eram divorciados, que eram separados, que eram mães solteiras e que tinham seus pecados, que eram pecadores, e a igreja foi fazendo o quê? Foi afastando. Mas agora eu creio que nós somos a geração diferente. Nós somos a geração que vai fazer a diferença. E nós temos que nos preocupar não apenas com a minha faculdade, com o meu carro, com o meu casamento, vou casar, não vou para a lua de mel aonde, com dólar alto agora, vou ter que ir lá para, sei lá, vou passear aqui mesmo, vou para Bonito, vou para não sei aonde. E não, nós temos que pensar apenas nisso, mas nós temos que pensar e refletir no nosso legado, nas gerações futuras, né? Eu que trabalho, ainda tenho uma faixa etária muito grande de adolescentes, né? E cada ano vem pessoas novas e vão surgindo pessoas mais novinhas, e é legal que eu observo que sempre há alguém que é uma referência, né? Para aquela geração anterior, para aquela geração que está vindo, e sempre vai ficando alguém, e essas células sempre são as que crescem, e o pessoal que vem do Mini sempre querem ir para as mesmas células, para as células das pessoas que são as referências, os referenciais. Mas aí eu pergunto para você, né, para você que já trabalha, para você que já está se formando, já se formou, você tem sido um referencial para os adolescentes? Você que já é um pai de família, você tem sido um referencial para os casados? O mundo, ele ensina que o casamento é algema, né? A prisão, é o fim, game over, né? Finishing. Mas você, que é casado, não estou desabafando não, tá? Mas você que é casado, tem sido uma referência para os solteiros? Nós olhamos os solteiros e várias pessoas que estão noivando, estão casando, e eles ficam procurando alguém para se aconselhar, alguém para ensinar. Por quê? Porque o pai não tem, a mãe não tem, né? A mãe não está lá fazendo o papel que ela tinha que fazer, porque ela está muito ocupada, trabalhando, fazendo as coisas para o quê? Para sustentar a sua família. Então nós, como igreja, nós como jovens, nós como adultos, nós temos a obrigação de sermos a referência dessa geração. Porque quando a igreja se omite, aí surgem aqueles deputados famosos, né, aquelas pessoas que são famosas e começam a querer implantar os princípios deles. Eles são vítimas, entendeu? Eles estão vítimas querendo implantar princípios de vítimas. Né? E aí surgem os movimentos. É o feminista, é o machista, é o não sei que lista, é o homossexualista, sei lá, e vai surgindo aqueles movimentos sociais, e os esquerdistas, e os de direita, e vão surgindo esses movimentos que vão fazendo o quê? Fazendo o nosso papel. Por quê? Porque nós, como igreja, estamos ocupados. Eu estou ocupado porque eu tenho que ver se a minha célula vai multiplicar, eu tenho que ver se eu vou fazer as minhas coisas, o meu mundo, o meu projeto, o meu ministério, e aí a sociedade vai afundando, afundando e afundando. E essa crítica ela foi muito interessante, né, porque ele fala que, é legal que ele fala assim, que ele não é cristão, né, esse filósofo, mas daí ele fala sobre a importância, olha só, quando a igreja se omite, né, aí as pessoas têm que assumir o papel da igreja. Aí ele fala que quem tem que educar, né, são os chefes, são os empresários. Ele fala, são os gestores, são os gerentes, são os administradores de empresa, porque cabe a eles educar essa geração que é mal educada. E mal educado não quer dizer que você não tenha estudo, escolaridade. É uma geração muito preparada, é uma geração que estudou, que tem as suas coisas, que por isso que os pais ralaram, mas não foram educados. Não tiveram um princípio, alguém que os ensinasse a respeitar uma liderança, a respeitar a hierarquia, não souberam esperar o tempo passar, não sabem esperar, são ansiosos, porque, como eu falei também no retiro, né? Eu falei um pouco lá sobre, eu vou falar mais sobre isso em uma palavra depois, mais à frente, mas eu falei sobre um pouco dessa geração que tem bebido e aprendido tudo na internet, nas coisas, e cabe a quem? Ao mundo ensinar, aos chefes a ensinar, porque nós chegamos crus nas empresas. Quem tem empresa sabe, quem é empresário sabe disso, né? Quem já trabalhou no seu primeiro emprego sabe disso, e a gente vai amadurecendo com as pessoas que nem são nossos familiares, mas que estão lá, enfiados nas empresas. Então,
essa é a geração que precisa de referenciais. E eu creio que vocês serão os referenciais para a próxima geração e para a geração que nós vivemos. Se o seu pai, você está aqui, você não teve uma referência, o seu pai não te criou, sua mãe e seu pai nunca se casaram, como é o meu caso, né? Eu não tive o meu pai lá na minha casa, mas você conheceu a palavra de Deus. O Senhor, Ele colocou pessoas na sua vida que puderam te ensinar, que te fizeram caminhar. E é um aprendizado para nós. Você que já foi liberto pela palavra de Deus, você não tem mais que se escorar nisso. E falar assim, mas eu não tive uma referência, sabe? Eu não tinha meu pai, eu não tinha minha mãe. Não tem mais que se vitimizar. Mas você tem que agora abrir os seus olhos, orar, falar com o Senhor, que é o nosso Pai. É o nosso Pai, o Deus que nos ama, né? O Deus que nos cria, que está lá nos protegendo. Falar com Ele, falar, Deus, eu quero ser diferente, eu quero ser uma referência, eu quero impactar essa geração, eu quero transformar essa sociedade. E é legal esse texto de Deuteronômios, que ele vai dar alguns princípios para a gente, né? Ele fala, na verdade, o texto ele fala assim, que sobre os pais, né? Que quem é pai de carne, que ele tem que andar com o filho, que ele tem que ler a palavra de Deus com o filho, que ele tem que sentar, ele tem que colocar nas portas, tem que escrever nas paredes, ele tem que fazer tudo, ensinando a palavra de Deus para os filhos. Mas aí é que está, nesse texto eu pude pegar alguns princípios básicos. O primeiro é que a educação, tanto dos filhos, quanto a nossa educação, enquanto as gerações, as pessoas que olham para nós, eles precisam ser educados segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Hoje eu vejo muita gente que, e eu sempre falo isso, eu sempre vou, não, tomara que eu sempre, não tenha que sempre falar isso, né? Mas o Yuri pregou na semana passada, foi semana passada que o Yuri pregou, né? Dia 31. Ele pregou na semana passada sobre a reforma protestante. E é interessante, talvez se você não veio ou se você não prestou atenção, a coisa que mais me mexeu comigo, mais me impactou, foi que o maior legado da reforma protestante não foi rachar a igreja, né? Agora tem os santos e tem os que não se converteram ainda, não, tá? Até porque todo aquele que serve ao Senhor verdadeiramente, aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, esse será salvo. Não é a placa da igreja, não é a igreja batista presbiteriana, mas é o Senhor Jesus. Então a reforma, ela não veio para rachar uma igreja cristã, da igreja cristã certa para a igreja cristã errada. Mas a reforma protestante, isso é um legado para os evangélicos, para os protestantes, né? E para os católicos também. O legado é a Bíblia nas nossas mãos. A Bíblia, o acesso à palavra de Deus. Então nós temos que ensinar a geração através da palavra de Deus. Mas como que nós vamos ensinar se nós não meditamos na palavra de Deus? Do que nós vamos falar? Você já pensou? Já pensou se chega vamos falar assim, eu pratico jiu-jitsu, né? Você vai lá, aí eu chego assim, eu falo, não, eu vi umas videoaulas na internet lá e tal, e eu estou, fera no jiu-jitsu, vou enfrentar o ciborgue semana que vem. Aí eu já pego um faixa preta e vou lutar com o cara. O que vai acontecer? Eu vou apanhar, né? Eu vou apanhar, eu vou perder. Ou se eu vejo na internet, eu começo a ver uma videoaula lá sobre alpinismo, né? Aí eu falo, semana que vem eu vou subir o morro lá de 100 metros e tal, e eu vou escalar. O que vai acontecer? Uma hora ou outra eu vou cair. Eu vou me quebrar, né? Por quê? Porque nós temos que aprender, nós temos que beber da palavra, através do estudo da palavra direto, não apenas por terceiros. E às vezes na igreja, e por causa do fácil acesso, né, da tecnologia, nós temos terceirizado também até o ensino da palavra. Nós não temos sentado para ler a palavra de dia e de noite, e buscar a palavra, e beber da palavra, e ouvir, e ler, e meditar, e anotar na parede, na porta, na testa, amarrar no braço. Como que nós vamos fazer isso? Sendo que a única palavra que essa geração ouve, que essa geração absorve, é através de terceiros. É uma palavra terceirizada, é uma palavra que vem dos outros. É uma geração que não tem nem intimidade com Deus. É uma geração que não dedica um tempo para meditação, para tempo a sós com Deus. Nós vimos aqui no Summit, né, ontem em uma das palestras, não lembro o nome dele, o cara da Pixar lá, como é que chama? James Harris.
Esse aí. Uhum. Como? Ed Catmull, é isso? Isso aí. E ele falou da importância que ele tem em tirar um tempo para meditar, para ficar sozinho, para andar, e para pensar em nada, para esvaziar a cabeça. E nós, como cristãos, nós temos que tirar um tempo não apenas para andar e não pensar em nada, mas nós temos que tirar um tempo para conversar com o nosso Criador, para sanar as nossas dúvidas, os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas crises, as nossas dificuldades. Quem que vai falar? É a psicologia? É a ciência? É o mundo? São os filmes? É a cultura? É o deputado tal? É o fulano? É o YouTube? É o Facebook? Não! É Deus. É Deus. E como que nós vamos influenciar a próxima geração, sendo que nós não influenciamos nem a nós mesmos? Como que nós vamos falar de um Deus que é vivo, sendo que nós nem conhecemos esse Deus vivo? Porque nós sabemos por ouvir falar. Nós sabemos, nós conhecemos assim, de ouvir falar, de ver a experiência que outras pessoas têm. Então, o primeiro fundamento para que você venha a influenciar, para que você venha a ser uma referência para a geração futura, para a próxima geração, é que você tenha a palavra de Deus no seu coração. Você beba a palavra de Deus, que você viva da palavra de Deus. Sabe, antigamente, eu lembro do pessoal que é mais idoso agora, né? Pessoal que já tem mais de 60 anos, tal, que já está chegando na terceira idade. Essas pessoas são pessoas que nós olhamos para elas e falamos assim: eu lembro da irmã fulana, do irmão fulano, ele orava muito, ele lia a Bíblia. Eu me lembro de várias referências, de pessoas que eu lembro deles. Eu falo: cara, aquele cara lia a Bíblia, hein? O irmão Arão já leu a Bíblia 50 vezes. 50 vezes, como uma pessoa lê a Bíblia 50 vezes, né? E o fulano já leu a Bíblia tantas vezes, o fulano ora tanto tempo por dia, ele ora por toda a família, ele ora pelos netos, ele investe. Isso é um legado que tem passado e tem ficado. Eu, como agora sou pai, eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo muito, porque eu não quero que a minha filha, que ela se lembre de mim e fale assim: meu pai era legal, como ele era engraçado, hein? E como ele era meio, sei lá, ultrapassado, e ficar lembrando dessas coisas. Mas, caretão, eu quero que ela lembre e fale assim: meu pai era muito legal, mas quando ele orava, tinha coisas, às vezes eu lembro de um momento, eu quero que ela fale isso para as pessoas. Eu lembro de um momento de dificuldade que a nossa família falou, e meu pai, com muita sabedoria, ele orou, ele falou: vamos buscar Deus, vamos nos consagrar ao Senhor, e depois Deus foi resolvendo todas aquelas situações. Esse é o legado que nós temos que passar. Nós não temos que passar o legado do povo que fez, conquistou e trabalhou e ganhou dinheiro e fez muitas coisas e criou. Mas eu quero passar esse legado. O legado de alguém que vive a palavra de Deus. Alguém que é apaixonado pela palavra de Deus. Então, o primeiro princípio é que nós temos que ter a Bíblia, né, como um fundamento da nossa vida. E assim nós vamos impactar. A segunda, né, é sobre a educação social. Né? Nós temos que ser pessoas, não apenas crentes aqui na igreja, mas nós temos que ser diferença em todos os lugares, aonde nós estamos. E eu já falei aqui algumas vezes, que eu me lembro na escola, que quando faz tempo já, né? Lá no Hércules, e às vezes alguma pessoa vinha e falava comigo, e ela falava assim: estou passando por um problema, estou passando por uma dificuldade, sabe, cara? Está tão difícil lá em casa. Aí eu, crente, orador, vinha no culto aqui, de segunda a segunda, na terça nobre, na quarta viva, na quinta gospel, na sexta da libertação, no sábado da aleluia, no domingo, eu ia na Brinks no domingo, né? Mas eu vinha, fazia tudo isso. Aí quando uma pessoa dessa chegava em mim e falava que estava com problema, eu só falava: é assim mesmo, vai passar. A pessoa estava querendo o quê? Ela estava querendo Deus, ela sabia que eu tinha alguma coisa diferente. Ela queria que eu fosse diferença, não apenas na igreja, não apenas frequentador de culto, mas ela sabia que eu tinha algo para dizer para ela, que eu tinha uma palavra que libertaria, uma palavra de consolo, mas eu guardava essas palavras para mim. Então nós, além de bebermos, além de ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que praticá-la na sociedade. Nós temos que ser diferença para a sociedade também. E hoje, por causa das redes sociais, eu estou vendo assim, é uma geração, não, tudo é geração, né? Mas é um povo mal-humorado ultimamente, sabe? Tudo critica, tudo é problema, é não sei o quê, e todo mundo tem uma opinião forte,
né? Tem gente que fala que você não pode amamentar em público, agora o problema é amamentar, né? Aí, porque é pobre, não sei o quê. Aí tem gente que fala, não, porque você pode, e você nisso. Aí ficam as pessoas brigando, as pessoas fazendo, e nós como cristãos, às vezes entramos na onda, né? E em vez de fazer a diferença, nós acabamos escrevendo texto e desabafando, e falando mal do Thales, e gravando vídeo, né? E fazendo todas essas coisas. Nós temos que fazer o quê? A diferença, nós temos que deixar um legado, não apenas para as pessoas da igreja, não apenas para as crianças que vêm aqui e vão para o mini e te vê cantando, e vê você na célula, e sabe que você é um crente, e eles olham, eles crescem e falam, esse tio aí é legal, ele vem na igreja, eu lembro, ele é lá da igreja e tal, mas também lá para fora, lá na sua empresa, você tem obrigação de deixar um legado também no local onde você trabalha. Na sua escola, tem gente que é transferido e ninguém nem lembra. Tem gente que é demitido e o povo até comemora, fala, saiu, né? Por quê? Legado social. A pessoa, como nós falamos também sobre as obras da carne, né? Não tem vivido, não tem deixado, não tem sido uma referência também na sociedade. E é por isso que a sociedade, que o mundo, que a cultura maligna, que os movimentos têm dominado e têm destruído. Eles não estão destruindo apenas a geração, eles estão se destruindo também. As pessoas estão se destruindo e nós olhando e falando assim, esse mundo está perdido, o fulano, esse deputado tem que morrer, que é um deputado, né? Esse cara tem que morrer logo e não sei o quê, porque tem que vir alguém tacar uma bomba lá no Congresso, no Senado e morrer todo mundo e tal. E nós o quê? Apenas criticando. Mas nós, como cristãos, como conhecedores da palavra, temos que ser referência para as gerações da igreja e para a sociedade também. E aí vem uma questão, né, que é o terceiro princípio que nós temos que ter. Nós temos que ser referência na igreja, nós temos que ser referência na sociedade, mas há uma coisa, há um lugar que nós temos que ser mais referência ainda, que é no mundo profissional. Nós temos que ser profissionais, como referências profissionais. Você já ouviu aquele termo? Não, cara, evangélico nem contrato, né? Nem mexo mais com evangélico, porque crente, só dá problema. É fofoca, eu já contratei alguns crentes, né? É fofoca, é mentira, é tudo que é coisa ruim assim, o cara tá no meio. Tudo que é tumulto, você vê lá, tá o irmão fulano, né? Tá o pastor fulano, a pastora, a missionária, né? Eles estão lá, naquele negócio, e sendo o quê? Ao invés de ser um refrigério para a sociedade, para o mercado profissional, eles têm sido problemas. Né? Nós vemos as pessoas que conhecem a palavra, já foram transformados, já se entregaram ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, são até líderes de célula, né? E está lá, mas chega no trabalho, eu não sei o que acontece. É o mais preguiçoso, é o que fica mais no WhatsApp, é o que fica mais no Facebook. Inclusive, manda um currículo para o Facebook, para ver se eles te contratam, né? Para o Mark Zuckerberg lá, para ver se ele contrata você, porque você, em vez de trabalhar, fica lá o tempo todo e postando texto bíblico e compartilhando coisa no horário de expediente, né? Nós temos que ser referências também no nosso local de trabalho. Nós como cristãos, nós temos que ganhar dinheiro sim. Tá? Eu sei que algumas pessoas elas falam muito sobre dinheiro, algumas igrejas elas batem muito nisso e falam dinheiro, vem, você vai prosperar, você vai ser um empresário de sucesso e antes você vai ofertar seu único carro, você vai ter 10 carros e tal, e as pessoas vão massacrando e nós vamos ficando cansados sobre isso. Mas nós, como cristãos, temos que ser bem-sucedidos profissionalmente também, para que daqui surjam juízes honestos, juízes justos, médicos que se importam com as pessoas, né, que não ficam lá no posto de saúde só mexendo no celular com a fila enorme, mas médicos que se importam realmente com as pessoas, que estão lá para ser excelentes nas suas profissões, chefes, gerentes, gestores, supervisores, né, que fazem o papel de cristão em todas as áreas da sociedade. Né? E ali onde estão trabalhando também, seja como um vendedor, né? Você que não engana, você que não mente, você que não moca, não maqueia as coisas para poder vender. A sociedade, ela precisa de referências de honestidade. É fácil
E há um sentimento geral, talvez você tenha esse sentimento também, sobre a corrupção. E você fala, não tem mais jeito. Né? E tem até aquela desculpa, né? Ah, você que fala mal do partido tal, você que fala mal dos políticos, mas fura fila. E aí começa a ser um escoro, né? Você usa isso como desculpa. Ah, mas você que as pessoas elas falam mal dos políticos, mas estacionam em vaga de deficiente, e fazem isso, estacionam em vaga de idoso e tal. Nós temos que ser diferença. Diferença, aonde nós estivermos. É interessante que a palavra de Deus ela diz que quando você é um chefe, né, quando você é um senhor, que você tem que ser um pai para o seu funcionário, que você tem que cuidar daquele funcionário. Nós que já passamos, já estamos estabelecidos profissionalmente, nós temos a obrigação de direcionar as pessoas para o crescimento. E às vezes o Senhor ele fala conosco, Ele nos dá a oportunidade de abençoar outras pessoas, e você olha lá e você está vendo que a pessoa está dando cabeçada na vida, ninguém ajuda, ninguém ensina, ninguém fala nada. Cabe a nós sim. Não aos gestores que não conhecem a palavra de Deus, mas a nós, cristãos, a cuidarmos dessas pessoas também, a amarmos essas pessoas, a fazer com que elas possam crescer e a dar passos de fé e de amor com elas também. Então nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Nós temos que ser referência em toda a sociedade, seja nos seus vizinhos, seja no seu bairro, né? E tem pessoas que nem conversam com os vizinhos, né? Tem pessoas que estão lá e querem ser diferença na sociedade, querem transformar a sociedade, mas nem sabem o nome do vizinho. Né? Eu não sei o nome do meu vizinho porque eu esqueço mesmo, né? Mas eu converso, eu dou oi, eu até dou multa para ele às vezes, né? Que eu sou o síndico lá do prédio, mas eu sei o nome de quase todos, né? Dos meus vizinhos. Mas você tem que ser a referência também na sociedade e na onde você está, no seu local de trabalho. Que nessa geração não seja como a geração anterior, a geração onde os evangélicos são queimados, mas que a nossa geração seja a geração que o povo fala, vou contratar esse cara porque ele é crente. Rapaz, esse cara não mente, ele chega no horário, ele não sai mais cedo, ele sai no horário, ele faz o serviço dele, ele é de confiança, eu posso deixar dinheiro, eu posso deixar isso, eu posso confiar um projeto na mão dele porque ele não é preguiçoso, porque ele não enrola, ele é um cara capacitado, é um cara que não depende da indicação do fulano, mas ele está buscando, está estudando, está crescendo. Essa é a geração a geração que busca, a geração que cresce também, né? Nós não somos a geração que ficamos para trás, enquanto as pessoas ali fora estão buscando, estão estudando, né? Os crentes só querem saber de sair, de comer, de sushi, de sair com a galera, tomar tereré à noite. Não, filho, aqui é a geração que vai fazer a diferença, que vai se capacitar para ocupar os melhores cargos da cidade, e um dia também teremos prefeitos evangélicos honestos, né? E teremos pessoas, não estou falando mal de ninguém não, mas que teremos pessoas que vão lá e fazem a diferença. Fazem a diferença, eu creio sim. Eu creio que haverão políticos evangélicos, tá? Crentes de verdade. Não aquela pessoa que fala assim, eu sou o pastor tal, vote em mim, né? O crente de verdade, ele não precisa se identificar como crente. Já pensou? Se o cara chega na empresa, vou lá na Casa Bahia, vou fazer meu cadastro, oi, tudo bem, eu sou crente, tal, estou aqui minha Bíblia, estou mostrando para você, pode confiar que eu vou pagar a conta. Não precisa. O bom pagador, ele tem um nome limpo. Basta você consultar o SPC ou o Serasa lá que vai ver, esse cara é bom mesmo, está em nome limpo. Então eu creio numa geração que vai mostrar pelo que faz e não pelo que fala. Que vão ter vereadores, vão haver deputados, vão haver senadores, prefeitos, um presidente, sabe, pessoas, cargos importantes, professores, pessoas que se importam e que são crentes e que vivem aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos. Uma geração que é referência para todas as gerações. E agora, né, aqui vamos lá, a palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 6, é interessante que a palavra de Deus ela fala sobre os pais, né, e ela fala sobre os filhos, ela fala, honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. E este é o primeiro mandamento com promessa. Né? Então, se você quer viver muito tempo, se quer viver 100, 120 anos, honra o teu pai e a tua mãe, que você terá dias proveitosos, dias duradouros na sua vida. E uma vez eu ouvi do pastor Ronaldo, que ouviu do apóstolo Edmilson, né, que ele estava lendo esse mandamento, e eu já até falei aqui, e quando ele leu, ele falou assim, você já percebeu que esse é um mandamento que ele não acaba? Ele não fala assim,
honra o teu pai e a tua mãe enquanto você morar na casa dele, porque enquanto você morar aqui na minha casa, né, você é minha regra, são as minhas ordens, você vai ter que me obedecer. Geralmente a mãe fala isso, né? Por quê? Porque eu que dou comida para você, enquanto você estiver aqui você vai fazer isso. Não, a palavra de Deus diz, honra ao teu pai e à tua mãe. Depois que você sair, depois que você estiver trabalhando, depois que você se casar, mesmo depois que você tiver filhos. Enquanto seus pais forem vivos, você tem que honrá-los, você tem que ouvir os conselhos deles, você tem que obedecer algumas coisas, né, que também tem nem tudo dá para você obedecer, né, mas obedecer algumas coisas. E o pastor Ronaldo estava compartilhando esse dia que a mãe dele ela tem pouco estudo, né, ela não tem muito estudo, a dona Creuza, o nome dela. E ela falou para ele assim, ela chamou ele, né, o pastor Ronaldo, que tem mestrado, tem algumas especializações. Quanto tempo que o pastor Ronaldo prega? Mas ela chegou para ele e falou assim, filho, vem cá, você já leu esse texto aqui? Aí ele fez assim, olha, mãe, que legal, que texto que é esse? Aí ela falou assim, eu estava lendo, e o Senhor me falou isso, e ela começou a fazer o quê? A ensinar a ele. E o que ele fez? Ah, mãe, você nem fez uma exegese desse texto, né? Você não pegou aí um didaquê, um dicionário, não pesquisou, não. Ele sentou, e ele ouviu, e ele aceitou, e ele recebeu, né? Ele recebeu aquilo que ele é o especialista, mas que a mãe dele, para honrar a mãe dele, ele ouviu aquilo, e que realmente era uma coisa que Deus estava falando com ele, né? E às vezes nós crescemos, né? E a gente não quer mais ouvir o pai e a mãe, quer ouvir todo mundo, né? Mas não ouve o pai e a mãe. Nosso pai, nossa mãe fala, filho, por que você não faz tal coisa? Por que você não vai nessa direção? Olha aqui, meu filho, que caminho interessante para você. Mas você fala, não, pai, não, mas você não sabe. E principalmente adolescente, né? Adolescente acha que o pai nunca sabe nada, todo mundo sabe tudo, mas não, você nem sabe o que você está falando e tal. E a gente começa a fazer o quê? A não ouvir o conselho dos nossos pais. Então a palavra de Deus, esse é um conselho que ele vai para a vida toda. Honra o teu pai e a tua mãe, honra os seus pais, faça o melhor para eles, dê um jeito de honrar, não apenas com palavras, mas com as suas atitudes, mas agradecendo, sendo sempre grato à criação que eles te deram, sendo grato a tudo que eles te dão. E aqui em Efésios capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte, pais, tá? Então aqui é para os pais, não irritem os seus filhos, tá? Vou ler de novo. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem pai que irrita, né? Você fala, você só de olhar o pai já te irrita, parece que ele faz de propósito. E tem pai que realmente faz de propósito, que acha que gritando, que xingando, que moleque, não sei o quê, irritando, ele vai conseguir ganhar do filho, entra numa discussão com o filho. Então isso aqui é para os pais, né? Não irritem os seus filhos, não levem, tem uma versão que é muito interessante, fala assim, não os provoquem a ira, tá? Como que é isso? Não é através da grosseria, não é através de gritando, não é através de batendo aqui na mesa e falando eu que mando nessa casa, porque enquanto você estiver no meu teto, enquanto você comer a comida que eu compro, que eu pago, você não vai fazer. Isso aí é irritar o filho. Isso é irritar o filho. Tá? Então não irritem os seus filhos, não levem o seu filho ao erro. Isso é para quem é pai e para quem vai ser um pai. Tá? Nós temos que ter sabedoria. E ele fala aqui, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução, tá? E terceiro, ao conselho do Senhor. Instrução é como um treinador. O pai, ele tem a obrigação de ser o treinador, o coaching, né? O mestre, aquele que ensina, que é o tutor do filho. Então nós não temos que ensinar através de briga, de gritar, de fazer, né? A palavra fala que nós temos que de vez em quando dar uma, né? É interessante que a Bíblia fala que a vara é amiga da criança, né? Então isso é Bíblia, né? A Bíblia que fala. Então a Esther eu já tenho vai chamar Samuel, né? A varinha que eu vou ter lá em casa. Eu vou pegar o Samuel lá, né? Ela fica, já tem até o nome. Mas nós temos que fazer o quê? Instruir um mestre. Eu tenho o privilégio, né, de ser um mestre no jiu-jitsu,
né? Eu não sou apenas uma pessoa que tem a faixa preta, mas eu posso ensinar algumas pessoas. E nesse mundo nós vemos o seguinte: há muitos mestres de artes marciais que eles ensinam como? Não, aqui é o seguinte, se o cara chegou, ele já tem que pagar 10, né? E daí se ele não obedecer, eu já vou finalizar, e eu vou fazer, e não sei o quê. Como? No autoritarismo. Né? Se eu for fazer isso, eu apanho de todo mundo. Né? Então, eu aprendi, graças a Deus, a ser um mestre que ensina através do exemplo, através de fazer a diferença na vida deles. E é muito legal porque muitas das pessoas que treinam, muitas pessoas que treinam comigo, não são crentes, né? Há espíritas, tem ateu, tem gente que não é nada, né? Que só gosta, que é que ele vive a vida dele, né? Mas se eu falo uma coisa para algumas dessas pessoas, eles fazem na hora. E tem uns meninos que eu falo assim, se eu falar assim, 3 horas da manhã, nós vamos lá no Parque dos Poderes. 3 horas da manhã está todo mundo lá no Parque dos Poderes. Por quê? Porque eu tenho uma autoridade de vida. Não é algo que eu estou impondo para eles, mas eu tenho ensinado eles através do exemplo. E se eu falar que 3 horas da manhã nós temos que estar lá no Parque dos Poderes, eles sabem que é uma coisa boa. Por quê? Porque eu nunca fiz nada que fosse ruim para eles. Mas eu sempre me importei, eu sempre amei a vida deles. Então, se eu, que sou um mestre, né, numa arte marcial, se há outros mestres que vivem isso, imagina o pai. O pai, ele tem que ensinar através do exemplo. Ele tem que ensinar através de um treinamento. Ele tem que ser um tutor daquele filho mesmo. E ele tem que ser o primeiro discipulador. E por isso que a igreja tem falado tanto sobre os pais discipuladores. Porque o primeiro discipulador do filho tem que ser o pai. Aí você fala assim, é fácil para você falar, né? Sua filha é pequenininha ainda, vamos ver quando ela crescer. Vamos ver sim, porque eu sempre dei o exemplo. Eu não esperei eu ter uma filha para ser uma pessoa que dá o exemplo. Mas eu já dou exemplo para os meus liderados, para as pessoas que trabalham comigo, para as pessoas que treinam comigo. Então, eu já tenho esse hábito da minha vida, de sempre ensinar as pessoas e projetar as pessoas e fazer com que elas cresçam. Então, você que ainda não é pai, alimente esse hábito na sua vida, o hábito de fazer com que as pessoas cresçam, de cuidar das pessoas, de ensinar as pessoas. E por último, né, ela fala que é no conselho, Senhor. Então, não irritem os seus filhos, antes criam, né, na instrução e no conselho. E a palavra, quando quer dizer conselho, né, ele está dizendo mais ou menos a admoestação, tá? Então, é a admoestação mesmo. E aí é que tem aqueles textos, né, que falam que a vara é amiga da criança, que nós temos que admoestar, sim, no momento certo e da maneira correta. Às vezes você que não é pai, mas você tem algumas pessoas que já te veem como uma referência. E você, na hora de admoestar, você fala na frente de todo mundo, né? E você quer brigar, e você dá um ralo e tal. Você tem que sim, que exortar a pessoa, que admoestar a pessoa, que dá o conselho para aquela pessoa. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta que nós devemos admoestar uns aos outros em amor. Em amor. Então, sempre que você tiver que chamar a atenção de algum irmão, você está vendo que ele está passando por um momento difícil, ele está meio confuso ainda em algumas coisas, você está sentindo que você tem que falar com ele, chegue em amor. Ninguém resiste a ser amado. Né? Se nós não resistimos, imagina os nossos filhos, quando nós os tivermos, quando vocês tiverem seus filhos. Em amor. É chegar e falar, filho, amigo, irmão, né? Você fez isso. Olha o que você está fazendo. Por que você está fazendo isso? E a pessoa ela vai enxergar que você está fazendo isso, não porque você quer, sabe, eu vou falar, porque vamos fazer justiça, porque é isso, porque é aquilo, mas porque você ama aquela pessoa, porque você se importa com aquela pessoa. E é interessante, né, que agora que eu tenho a Esther, né, e como que você ama aquele pedaço assim, né, aquela bolinha, né, você olha aquele negócio assim, e todo bebê recém-nascido, o neném recém-nascido, eu estava vendo umas fotos dela assim, tadinha, ela era bem judiada, né, quando ela nasceu. Mas a gente olhava assim e falava, ai que linda, né, e beijava e tal. É um amor diferente. É algo diferente mesmo. Mas parece que quando vai passando o tempo, a gente vai esquecendo daquela coisinha, né, que saiu de você e você fala assim, como que eu pude fazer um negócio desse assim, né? Aí você vai, mas você ama o seu bebê. Você ama o seu filho. Tá? Então você tem que exortá-lo, você tem que fazer com que ele cresça, porque você ama ele. E esse mesmo amor
que nós temos pelos nossos filhos, é o amor que nós temos que ter pelos nossos irmãos. É o amor que você tem que ter pela pessoa que está lá na sua sala e que não tem o pai presente na casa dela e que sofreu um abuso, sabe, de autoridade na vida dela e que não gosta de autoridades porque, sabe, porque não, autoridade não. Essas pessoas, é esse amor, é o amor que nós temos que levar para as pessoas, o amor incondicional, o amor que você se preocupa com ela, que você quer ver com que ele cresça e que você quer que ele cresça porque simplesmente Deus te ensinou a fazer isso, porque você foi amado por Deus. Então agora eu quero que você feche seus olhos. Comece a meditar nessa palavra. Não é uma palavra que eu costumo pregar, né? Não é uma palavra tão descontraída, mas são muitos princípios da palavra de Deus que nós temos que ter. Lembra do que aquele filósofo falou, que essa geração é a geração sem referenciais. É a geração que está procurando referências em qualquer lugar, em qualquer movimento social, em qualquer coisa. E eles têm se apegado àquelas causas que só têm os levado a quê? A autodestruição, a perdição. E às vezes você, como um filho de Deus, você, como um servo do Senhor, tem a palavra de Deus. Você sabe o que fazer para influenciar a vida daquelas pessoas. Você tem a palavra que transforma, a palavra que liberta. Você conhece o amor de Deus. Você conhece a graça do Senhor. Você foi liberto pela graça. Você foi perdoado, você foi curado pelo sangue. Mas você tem guardado isso só para você. Que a nossa geração seja uma geração de referenciais. Que mesmo aquelas pessoas que não tiveram os seus pais ali estão podendo estar perto deles, cuidando, por causa que tem que trabalhar, tem as suas atividades, não importa os motivos, mas que nós possamos fazer a diferença para as crianças da nossa igreja, para as crianças lá de fora, para os adolescentes que têm sido bombardeados pela cultura, aproveitando de um momento que eles têm passado, mas estão sendo bombardeados por uma cultura de destruição, uma cultura de sodomia, uma cultura de amor a nada, mas uma cultura de egoísmo. Aí disfarçada essa cultura vem, ela vem disfarçada de algo bom. Nós vamos ser a referência para os funcionários da nossa empresa, para o nosso chefe. E talvez você que está aqui nessa noite, você não é pai ou não é mãe, mas você tem um pai ou uma mãe. E os seus pais não tiveram quem os influenciasse. Os seus pais foram criados da pior maneira possível. Talvez seus avós não tinham conhecimento naquela época, não tiveram a oportunidade e criaram ali, no punho de ferro, mesmo na mão de ferro. Você pode ser o canal de Deus para a vida dos seus pais. Você que está aqui. Talvez você pensar, meu pai, minha mãe, não, sabe? Não dá, você não conhece os meus pais, eu não conheço mesmo. Mas eu conheço o meu. Conheço meu pai, conheço a minha mãe. E eu sei a diferença que a palavra de Deus tem feito na vida deles. Eu me lembro de como era minha mãe, eu me lembro de como era meu pai. Mas agora, eles têm sido alcançados pela palavra de Deus. Um pouco através da minha vida e um pouco através de outras pessoas que também se posicionaram. Então você que está aqui, você tem essa responsabilidade. É uma responsabilidade de se posicionar e ser diferente, e ser referência, e ser um referencial para essa geração. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, ó Pai, como igreja do Senhor. Pai, usa as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas. Pai, a cultura mundana, ela tem se disseminado, ó Deus, através de tantos movimentos, ó Pai, movimentos que só levam à destruição, e esses movimentos têm criado expressão, e têm feito um barulho, e têm mudado a sociedade, têm mudado a cultura, têm mudado o ensino, a educação na nossa sociedade, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão como igreja. Eu peço perdão como filho do Senhor. Eu peço perdão como conhecedor da palavra, como uma pessoa que foi liberta. Deus, eu peço perdão pelos momentos que eu me mantive omisso, que eu me omiti, Senhor, e que eu não fui uma diferença para essa sociedade, para essa geração. Pai, em nome de Jesus, que esse estudo, que essa entrevista, que esse conceito, ó Pai, que tem sido comentado sobre a falta de referenciais para essa geração, que ele se acabe agora, que ele termine aqui, Senhor, porque desse lugar, dessa terra, desse chão, Pai, da palavra do Senhor, nós sairemos como referenciais para essa geração, e nós vamos fazer diferença, Deus, e daqui sairão juízes, daqui sairão promotores que promovem verdadeiramente a justiça. Daqui sairão médicos, profissionais da área da saúde, profissionais da área da administrativa, comerciantes, Senhor, empresários, Senhor, muitas pessoas bem-sucedidas, políticos, Senhor, mas que vivem a palavra do Senhor, e que tudo o que nós temos para nós não é nada, porque tudo que nós temos é Teu, Senhor. Tudo que nós temos é Teu, e nós queremos viver para o Senhor e ser essa referência e ser diferença nessa geração, em nome de Jesus, amém. Vai cantar nem uma musiquinha para o pessoal ir embora? Então tá bom, então coloque-se em pé, aplauda ao Senhor assim, então. Glória a Deus. Que você possa praticar essa palavra na sua vida. Que você não seja apenas um ouvinte, mas que você seja um praticante, um influenciador. E que você seja uma referência ainda esta semana. Então vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história, me fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço dele. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história, me fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você.
você acreditou.